Boa tarde! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntos para mais um Raízes do Boulder. Raízes do Boulder é uma iniciativa totalmente independente, voluntária e tem como objetivo resgatar, valorizar e dar visibilidade a mulheres da escalada, mulheres pioneiras, mulheres que continuam a fazer a escalada acontecer. E, gente, hoje eu tenho a honra de convidar a Mariana Queiroz. Você que não conhece a Mari, você tá desatualizado, você não tá sabendo nada não da escalada. Eu já vou convidar ela aqui. Pessoal, a Mari, ela é uma pessoa, além de ser um doce de pessoa, deixa eu achar aqui. Mari. Já continuo. Ela tem um currículo assim, nossa, não vou nem falar que é invejável, vou falar que é incrível mesmo. Ela simplesmente tem mais de 20, tem 26 ascensões de boulders de 2 dígitos. Isso é impressionante. Já mandei o convite aqui, tô fazendo a primeira apresentação e tá aí, ela chegou. Mari, seja bem-vinda ao projeto Raízes do Boulder. Seja bem-vinda a poder contar a sua história, que esse seja um espaço de escuta, compartilhamento e registro da tua história viva para as atuais e futuras gerações. Eu acabei de falar aqui, quem não conhece a Mari está desatualizado da escalada, porque ela simplesmente tem 26 boulders. Eu estou aqui, ascensão de 2 dígitos, gente. Isso é o maior número já conquistado por uma mulher brasileira. Pode ter certeza. Então, assim, ela é referência hoje para muitas mulheres e eu quero que ela conte um pouquinho da sua história para nós. Bem-vinda! Gratidão pelo convite, obrigada. É realmente, né, assim, pelo menos pelos registros que tem, assim, no 8A, onde a gente consegue olhar melhor, né, Então, as mulheres de todo o Brasil, assim, e nesse último ano passado, esse ano, eu consegui bater um recorde pessoal, assim, um recorde também brasileiro, quase, né? de brasileiro, de homem e mulher. Não é só mulher, tá? É, eu não sei. Acho que sim. Vamos lá. Mari, conta um pouquinho, fala quem é você, da onde que você vem, há quanto tempo tu escala? Bom, eu escalo já há uns 10 anos, mas a minha primeira experiência com a escalada foi há 11 anos atrás, em 2015, que eu fui com um amigo, ele falou, eu tenho um amigo que escala lá em Caldas Novas. Ah, vamos lá conhecer? A gente foi um dia assim, aleatório, e aí a gente conheci, escalei uma via na rocha mesmo, e eu já achei incrível, né? E aí eu comecei na vertical, eu fui umas 2, 3 vezes assim, paguei uma diária, que é uma academia que tem em Goiânia, e aí não fui mais. E aí em 2016 eu decidi, falei, vou pagar o mês e vou começar, assim, né? E Uhum. aí eu comecei, escalei mais ou menos um ano, assim, na, ro no, no, na academia em Goiânia, né? Enquanto eu morava em Goiânia, estava acabando a faculdade Tu e fez tudo faculdade mais. de quê, Mari? De psicologia. Minha primeira formação foi psicologia. Legal. Aí eu terminei a faculdade e já no fim, né, comecei a ir para Pirinópolis, assim, e comecei a conhecer a rocha. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu fiquei apaixonada, né? Falei, é isso que eu quero, eu gosto é disso aqui, é dessa vida, da simplicidade, morar no interior, escalar na rocha, né? O contato com a rocha mesmo, com aquele movimento. E aí eu fui me mudando pra lá, na hora que eu vi eu já tava morando lá.
E aí eu passei 9 anos lá na região, né? Morei em Pirinópolis, no Morro, em Cocalzinho, mas escalando ali no pico no Parque dos Pirineus, né? Uhum. E aí, de um ano pra cá, não, tem uns 4 meses, na verdade, eu mudei pra Milho Verde. E aí tô aqui agora, Ah, escalando é. Agora está em milho. outras coisas. E você escalou por quanto tempo em Pirinópolis? Cocalzinho? Escalei uns 9 anos lá, mais ou menos. Tá. E o que que você fez, o que que fez assim você se apaixonar por essa modalidade que é o boulder? Porque você me falou que começou numa via, né? Primeira vez. É, eu comecei na via, assim, mas sempre gostei mais de boulder, assim, sempre fui mais medrosa pra via e tudo mais. Mas eu gostava também de via, assim, e aí com o tempo eu vi que eu gostava mesmo era de fazer força, aquela coisa mais explosiva, né? É, eu Mais pergunto porque assim para as mulheres no geral, né, a força ela vem é gradativa, é difícil para a gente ganhar essa força, né? Quando a gente começa a escalar, a gente vai adquirindo, né? É, Então, eu já vim de outros esportes, né? Tipo, eu ai, sempre, desde criança, pratiquei alguma coisa, assim. Fiz capoeira há muito tempo, fiz boxe, Muay Thai, Sancho. Aí depois eu fui pra dança, andei uhum, de skate, slackline, circo, acro yoga. Eu sempre estava ali, né? Gostava muito desse movimento, assim, né? Nunca uhum. consegui ficar muito parada. Então, quando eu cheguei na escalada, eu já tinha muita força, principalmente de braço, né? Acho que por causa da luta e tudo mais. Sim, Então, foi um pouco mais fácil para mim gostar do boulder, né? Porque normalmente tem esse processo. O pessoal gosta mais da via no início, isso. porque não exige tanto do corpo, né? Mas eu já cheguei assim, né? O Rogério mesmo sempre ficava olhando, falando, não, você vai escalar muito um dia, que é o dono da Vertical lá de Goiânia, né? Uhum. Toda vez que ele me Tu, encontra, ele essa, fala, tá vendo? Eu te avisei. Eu meio que já levava um jeito, né? Assim. ele já viu o talento, né? Olha que legal. E foi muito importante também esse momento da academia, para me dar uma base e tudo mais, né? E eu sempre que eu entro no esporte, eu entro muito de cabeça também. Eu quero fazer toda hora, quero treinar, quero melhorar, quero evoluir. Então eu entro de cabeça no mesmo. Então acho que a Muito minha bom. evolução foi um pouco mais rápida por causa disso, né? E o Mari, nome Mari Bíceps não veio à toa, né? Que no começo eu fazia tudo no braço, assim, eu ia com perguntar, porque ela é conhecida muito como a Mari Bíceps. É isso que tá no teu Instagram, né? que é um apelido que me foi dado assim bem no começo da escalada e meio que pegou assim com o pessoal, né? E ficou. Mas é meio que essa referência que eu acho que eu fazia as coisas mais na brutalidade, no braço, assim, É, eu e acho que aí por com o falta da tempo experiência, né? Um pouco no início. eu tive dificuldade com essa questão da perna, eu tive que malhar muita perna, porque eu tenho dificuldade também de ganhar, né, massa E assim, nas Mari, como pernas. que era? Você ia para Cocal e já tinha as meninas que escalavam? Ou você ia mais com alguém? Como que foi esse processo de ir? O que que você escalava quando você começou? Fez uma base boa? Quando que foi teu primeiro V10? Quanto tempo de escalada tu tinha? Quando eu fui no início, assim, eu ainda não conhecia muita gente, né? Então eu comecei a escalar com um pessoal que fazia slackline também. Então a gente ia meio que nesse rolê do highline, slackline, ia para escalar umas vias, boulders. E Uhum. aí, com o tempo, eu fui conhecendo, né? Que aí tem a Jordana, a Lud, que eram referência de mulheres assim na escalada lá. E era uma das únicas também que escalava. Eram poucas mulheres que escalavam na época, assim, que eu conhecia, né? De Uhum. Goiânia mesmo. Aí, com o tempo, eu fui conhecendo o pessoal de Brasília também e tudo mais. Mas no início eram
poucas mulheres que escalavam, pouquíssimas, escalava mais com homens normalmente. Uhum. Mas tinha a Jordana e a Lute como referência, assim, né, de força, do que uma mulher poderia fazer, né, que é capaz de fazer mesmo, que é legal a gente ter uma inspiração também, né, Beleza. olhar e falar, nossa, né, se ela dá conta, pode ser que eu dê conta também, né, É, se eu treinar e fizer alguma coisa, assim, em prol disso. eu bati um papo com as meninas também. O pessoal que não que perdeu a live das gurias tá aqui, tá guardadinho. Legal, Mari. E assim, como é que rolou essa história de querer mandar coisas difíceis, assim, ou mandar ou quebrar grau? Isso estava dentro de ti? O que que era? O que que te despertou esse desejo? Ah, eu sempre entrei em tudo, né? Eu andava com uma galera assim que incentivava a entrar em tudo. Eu olhava e falava, eu sempre tive essa questão de me desafiar, né? Falar, nossa, será que eu dou conta, né? Vocês estão dando conta, eu acho que eu também dou conta. Eu ficava pensando. Aí eu ia lá, às vezes o povo não gostava muito, às vezes quando estava no grupo mais de boa, o pessoal não se importava, né? Então, eu sempre escalei meio que de tudo, assim. Ficava focada também nos projetos, tentava fazer uma base, né, sei lá, V4, V5, mas sempre entrei em coisas um pouco mais difíceis só para experimentar mesmo, assim, né? Por certo ponto não foi tão bom, porque depois, talvez, quando eu cheguei no grau mesmo, eu já estava até cansado de entrar nos mesmos boulders, sabe? Porque Entendi. eu já tinha experimentado eles, e não era mais uma novidade, assim, né? Sim. Na época, mas eu tinha esse incentivo de pessoas que acreditavam em mim, que me incentivavam. Às vezes eu não acreditava, a pessoa falava, não, dá conta, vai lá e tal, e eu ia, tentava. Eu acho que tem um E, pouco dessa comunidade da escalada, né? Te pôr pra cima. né, em Cocal eu sinto que o pessoal é muito assim, né? Muito vibe mesmo. Ah, E vai, as mulheres de lá rolou. são fortes, elas tentam, não tem, né, esse negócio de, isso, aquilo, elas vão, põe pra jogo mesmo. Eu vejo que é uma coisa bem cultural mesmo da nossa região ali. Tem muita mulher forte hoje em dia, né? Sim. E tu lembra quando que foi o teu primeiro V10? E você lembra o nome? Porque assim, você Não- coleciona, são 26. Você até me mandou aqui, eu tô tentando achar onde é que você me mandou, eu vou conseguir aqui. Porque não tem só V10, né? Tem V11 e É, tem tem, V12 também. acho que tem um V12, não sei se 6 V11 ou 7, não lembro mais. Tá. Porque sabe que eu acho muito E legal? o resto V10. Eu Ah, até não sei, eu até pensei se eu iria falar isso ou não, mas eu vou falar. Nossa, Mari, que legal! Não tem como decotar 26 boulders. não. Não tem como, porque assim, É, quando uma mulher tentava e mandava lá atrás, era decotado. Ou era. ainda acontece hoje em dia, viu? Eu quero te falar que acontece muito. Aí eu pensei, Mas nossa, ela mandou 26, não vão decotar. Foi é, 26. alguns são indecotáveis. Mas acontece, já aconteceu comigo, assim, já aconteceu com amigas minhas, assim, em Cocal, já várias mulheres começaram a mandar um V10 e aí o pessoal começou a falar, não, não é V10, é V9, não sei o quê, Como se sabe? fosse Tipo, fácil mandar V9, né? é. Mas o meu primeiro V10 acho que foi em 2020. Eu tinha 4 anos de escalada. Aham. E foi assim, um boulder totalmente meu anti-estilo, que foi o Missão Cumprida. Que o Missão de cima é um V7, que é de bote, né? E eu tenho mania de fazer tudo blocada, né? Tudo. Tanto é que esse também é um dos motivos do Mari Biscuits, né? Que eu faço tudo bem blocado. Então, esse foi meio que meu anti-estilo total. Não sei nem como é que eu andei, né? Aí tava todo mundo entrando no V10, aí eu falei, vou.
vou dar um pega pra ver, né? Na hora que eu dei que eu saí, eu falei, nossa, me encaixei super bem na saída, que todo mundo achava muito difícil, assim, eu achei bem tranquilo. E aí consegui mandar esse P10, né? Mas ainda não estava consolidado o grau. Hum. Eu fiquei aí mais uns 2 anos depois sem mandar V10. E eu tinha pulado V9, não tinha mandado V9 ainda quando eu mandei esse V10. Então eu quis também fazer uma base. Falei, vou fazer base de V8, V9, né? E aí depois uns 2 anos, eu acho que eu comecei a me sentir mais confiante. E aí comecei a entrar mais, né, em V10, assim, para começar a, a consolidar mesmo esse grau, né? Aproveitar em outros setores, tentar coisas difíceis em outros lugares, né? E esse V12, qual foi? Tu lembra? Foi o Calunga. Foi o Calunga. Isso, Que é em Cocal. em Cocal. Cocal, tá. E recentemente me chamou muito a atenção que a tua última trip aí, tua viagem até Igatu, em um mês de trip você conseguiu mandar 5 dois dígitos, né? Você até me manda o nome aqui deles, das ascensões. Eu acho que muitos é a primeira ascensão feminina, né? Foi, alguns foram. E como é que foi essa preparação para Igatu, Igatu Lands? Como é que foi esse preparo? Você fez um treino, você tem um acompanhamento de nutricionista, você tem fisioterapeuta, você tem um acompanhamento com um educador físico. Como é que é todo esse teu preparo, assim? Então, Eu eu já não sei, tenho tá, gente? nada, na Eu verdade. já sei porque eu já conversei. Agora, mas eu preciso deixar esse registro. Eu Você não tenho chega, você nada, tem na uma equipe verdade. multidisciplinar, né, Mari? Eu só escalei mesmo. O ano passado inteiro eu escalei, não treinei nem um dia. Mas assim, já treinei muito antes, né, na vida, né? Já peguei vários treinos com o Rafael Pass no início da minha escala. Oh, Rafael Pass, como é que chama, gente? O de Goiânia? Rafael. Rafa Gomes. Rafael Gomes. Sim, porque o Então, peguei Rafa vários. Passos também é daí, né? E É agora de tá morando em Brasília. Milho, né? Então acho que deu um É, confundiu. Mas ele também tá aí, confundi ele os tem nomes. desenvolvimento de China, né? Os dois é Rafael. Peguei vários treinos com ele no início, assim, como eu falei, eu lesionei muito perna no início, como ele é fisioterapeuta também, eu pegava o treino com ele, fazia uma fisioterapia também, eu senti que isso me ajudou muito na escalada. Peguei alguns treinos com a Laura Valverde também, umas épocas, uns 2 anos A Laura tá na atrás. a Laura também fez uma live comigo. Maravilhosa. Sim, foi ótimo também os treinos com ela. E aí, do ano passado para cá, eu comecei a ver que a minha performance estava boa e eu não estava conseguindo conciliar treino com escalada, porque eu estava escalando mais projeto, né? Focando em projetos, assim, então ficava bem pesado treinar e trabalhar e escalar e viver, fazer tudo junto. Aí eu comecei a focar nos projetos, assim, eu vi que o meu corpo estava bem, então eu não me preocupei muito com isso. Mas eu sinto que o treino para escalada também é escalar, né? É o Eu contato, né? acho Com que a pedra. tá escalando mesmo, tá praticando, tá, às vezes faz em volume para criar repertório, né? E eu acho que esse último ano foi muito bom para mim, assim, o ano passado foi incrível, se for pensar. Acho que eu mandei, sei lá, mais de 14 V2 dígitos no ano, assim. Que Esse ano a meta era mandar 5 V10, né? Eu cheguei lá em Igatu, tava com outras listas de bolsas, assim, outros projetos, e aí as coisas foram acontecendo lá, e eu olhava ali e falava, nossa, acho que eu vou me encaixar muito nessa linha. E tinha muitas mulheres escalando lá também, dava aquela motivada, né? Tipo, foi um é evento legal legal, né? ver. Eu só acompanhei pelas redes, mas parecia que tinha bastante gente.
Eu acho que ver outra mulher escalando também dá aquela motivada na gente. Fala, nossa, é isso, né? Tipo, a gente consegue também, pega os betas, troca beta, né? E vai uma ajudando a outra, assim. É, Eu, geralmente facilita a movimentação, né? Quando você vê outra mulher escalando. sim. Geralmente o homem, quando escala, ele é muito forte, então ele faz os movimentos muito diferentes de nós. Às vezes o mesmo boulder é muito engraçado, né? Que tem a forma certa de executar. Mas quando entra uma mulher, essa forma certa não existe, né? Porque ela é Uhum. alterada, né? É porque a gente vai achando o nosso estilo mesmo, né? A gente tem que criar os betas, ainda mais que a gente que é baixinho, né? Eu sou Eu nanica, ia falar, categoria. eu já ia falar, porque assim, eu assisti os vídeos, tá? Eu vi, eu te acompanho, e vibro também, e curto, e compartilho. E eu acho assim, ó, que é muito legal quando tem uma mulher nesse nível, uma mulher brasileira nesse nível. Porque era assim, a gente sabe assim que durante a história do Brasil da escalada tem algumas mulheres sim que fizeram, mas você vê a atualidade, vê mulheres assim nesse nível, a gente fica pensando, cara, chegamos no nível das gringas, porque antes era só lá fora que elas mandavam. Imagina uma trip mandar 5 boulder, é uma coisa assim, ó, extraordinária para a evolução feminina na escalada, é uma coisa surreal. Então, é muito gratificante para quem está há muito tempo aí trilhando esses caminhos e ver vocês chegando com essa potência, assim, quebrando todos os paradigmas que um dia foi imposto por nós, para nós, né? Em nós, vamos falar assim. Então quebra tudo, quebra no sentido de que a gente pode fazer o que quiser. Eu confesso que eu sempre quis, mas eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer isso, né? Mandar um V10 já era uma coisa assim de outro mundo, né? Pra mim, assim, nossa, mandar um V10. E de repente, ano passado, eu comecei a mandei o V12, mandei um monte de V11, assim, que são V11 realmente, alguns são realmente difíceis, assim, que Eu não tenho nome. indecotáveis, né, como diz. Tu pode falar os nomes, se tu lembra. Tem 6 V11. Tem o La Casa de Papel, que eu mandei aqui, que eu acho um boulder lindíssimo, né? Tem os lá de Cocalzinho, o Supernova, que também foi a primeira ascensão feminina dele. Vários deles foram primeira ascensão feminina, né? Isso eu acho muito legal também, tipo assim, é legal a gente se inspirar nas mulheres, mas também a gente não pode depender só disso, né? A gente também tem que ter Claro. essa força de vontade, e a escalada é isso, né? É, sei lá, encontrar o seu jeito e aquele companheirismo também das pessoas que tá ao seu redor, mas também uma introspecção na hora de escalar, de estar só você e a pedra, né, ali. E eu Sabe, tenho que agradecer também meu companheiro que me ajuda demais que legal. assim, em E tudo, também mandou né? coisa difícil que eu vi você postando, hein? Sim, sim, ele é bravo também. E sabe, comecei a falar que eu assisti os teus vídeos e aí já falei, já mudei o assunto, mas o que que eu queria comentar? Que nos vídeos eu falei, nossa, essa guria é gigante, ela tem 1,70, olha onde é que ela alcança. E aí eu fui perguntar para Mari, Mari, qual que é a tua altura? Eu sou baixinha, sou da categoria nanicos, tenho 1,57 de altura. Mas eu tenho a envergadura um pouquinho maior, minha envergadura é 1,62, né? Um pouco mais positiva. Mesmo assim, né? Não é uma. Eu achei que era. Nossa, 1,70, ela busca longe. Eu vi nos tetos lá do Coisa Boa. Falei, nossa, ela alcançou lá aquela garra. Mas tu cresce mesmo na pedra, é impressionante. Pior que todo mundo fala mesmo, que não me conhece direito, assim, quando me vê, fala, nossa, achei que você era bem mais alta, né? E Dá aí aquela impressão, né? a Acho que gente eu devo ter me esticado já um pouco, tanto que eu me estico. e a gente precisa pensar que realmente a escalada é para todos, né?
E de repente, lógico, você é um pouco mais baixa, tem que fazer mais movimentos. É, tem uma certa limitação, querendo ou não, né? Acho que tem que começar mais mulheres a abrirem boulders difíceis, né? Para boulder difícil não ser boulder longe, né? Porque a Que gente tem legal. muito isso hoje em dia. Que Não, não legal tu é... falar disso, porque acho que a gente não conversou aqui em nenhuma live sobre as aberturas de boulders difíceis. Ainda são homens que abrem, né? É, sim, a maioria, né? É, E aí fica muito isso, né? Aqui em Milha eu vejo muito isso, assim. São alguns boulders que eu alcanço, o resto é tipo tudo ver longe, quase impossível, assim, de sim. sem muitas alternativas, né? Mas o legal é que você está aí em Milho, do lado da Talitinha, em Diamantina, que tem um mar de bloco. E aí, ó, Sim, coloquei o desafio aqui, Talitinha, se você escutar. Vocês duas vão ter que começar a abrir boulder de 2 dígitos. Tá aí o vamos, desafio. Você tá vamos. sem bagagem, meu Deus. Vai ser legal. Bora, Thalitinha, se você estiver Entra ouvindo. aí. Tem a Ana que tá aí com você. A Ana Sim, a super Ana mora forte, comigo. E ela brava, também é Ana. muito forte, me dá muito suporte aqui. A gente tem uma parceria muito legal na escalada, né? Eu acho que tem que ser assim, né? O pessoal tem que se unir mais e escalar mesmo, se divertir, né? Não ficar também só focado em grau e tudo mais, mas claro que a gente quer se desafiar, né? Porque a escalada é isso. Você tá o tempo todo se desafiando. Não sei se deu uma falhada aqui, o seu deu uma pausinha. Tá me ouvindo? Tô, Acho que a minha internet deu uma. eu ouvi tudo que você falou. Ouviu? Ah, tá. Tá Sim, bom. sim. Tá tudo certo. Não é só o grau, mas eu queria focar muito nessa questão das tuas ascensões, porque o objetivo desse projeto Raízes do Boulder é deixar o registro da história das mulheres que construíram e que estão continuando toda essa bagagem histórica da escalada. E que é importante a gente ter o registro, para que as coisas não se percam. Né? Então, por isso que eu foquei muito, né? Que é muito importante. Registrei, quis muito que você falasse de alguns nomes dos boulder, mas que sim, a escalada vai muito além, né? Que é o que você estava falando, né? Ela vai muito além do boulder de 2 dígitos, né? Essa parceria, essa irmandade que a gente vai construindo, né? Ao longo dos setores que a gente vai frequentando. Porque assim como você Uhum. comentou, você estava em Cocal, agora você já está aí nessa comunidade maravilhosa de milho, né? Sim, e aqui, né, igual eu tava falando, tem a Ana, o El, que, né, tá sempre aí na parceria, a gente vai e cobre o bloco quando tá chovendo, e dá um jeito, e seca as agarras, e escala, né? A gente não tô treinando na academia, mas assim, a gente escala, sei lá, umas 4 vezes por semana, ou 5, Ah, na né? rocha sempre. E aqui agora eu tenho um muro, né? Que eu morei muito tempo em Pirinópolis e por muito tempo não teve muro lá, né? Depois de um tempo veio a Gênesis, né? Que eu também agradeço muito, que é um apoiador meu, assim, eles me apoiam na escalada, em tudo, que é a equipe Gênesis. E a Lunatic, né, que está me apoiado também, o Tropia, que, né, me apoiou também em material, enfim. Mari, só fala um pouquinho de detalhe. Eu sei que Gênesis é uma marca de crash pad, que é um dos materiais Sim, indispensáveis para o boulder, né? Que massa que a galera te apoia. Meu Deus, era sobre isso que eu queria falar, né? Sobre apoio. Galera, olha essa mulher. E aí, qual é a outra é, marca que você falou? a Lunatic O que que eles... e, e o Tropia. A Lunatic eles estão começando a vender.
acessórios de escalada, né? Aí tem camiseta, tem sapatilhas da Soul Will, né? Que é aquela marca internacional. E tem bags, né? E várias coisas relacionadas à escalada, mas para boulder ainda. Sim. E aí tem esses apoios, né, que vem ajudar, vem ajudando também. Porque querendo ou não, a gente sabe que a escalada é um esporte meio elitista, né? Tipo, e aí fica um pouco difícil de conciliar tudo, né, e conseguir ter uma boa performance, né, trabalhando, fazendo as coisas e para comprar tudo, fica um pouco meio complicado. Então, eu tenho esses apoios aí. Meu companheiro que me apoia muito também. Pessoal, as Tá marcas sempre. as marcas que forem escutar depois no Spotify, entre em contato com a Mari. É uma mulher que representa e que está aí a todo vapor, que eu digo, a mulher que está fazendo ascensões aí e elevando também o grau da escalada feminina, que vive a escalada, né, Maria? Não sei se você trabalha em outras coisas ou se você está vivendo só a escalada. Eu trabalho como. Eu sou psicóloga, né? E acupunturista, massagista e professora de yoga. E Tem ainda tem muitos que ganhar trabalhos. também. É, agora que eu vim pra cá, eu tô tendo mais tempo livre, porque eu saí do meu trabalho que era fixo, né? Que era mais horas por dia. Então, eu tô com essa vantagem nesse momento, né? Que eu tô podendo fazer o meu horário, trabalhar um pouco mais, menos, né? Do que eu estava trabalhando antes. Eu consegui juntar um dinheiro, tenho o apoio do meu companheiro. E aí eu tô meio que vivendo Um esse sonho. momento, por enquanto. Aí daqui uns dias eu vou ter que começar a ralar de novo. Não, aproveita esse momento e que venham novos apoios, né? E que venha com grana, né? Porque o escalador também precisa de grana, né? A gente Pra precisa viver, né? Não dá pra continuar. só escalar. Não tem Não, como. não dá para ser só as trocas. É importante os equipamentos, sim, né? Mas chegar um apoio financeiro já ajuda bastante, né, Mari? Já paga um Ajuda, então. ajuda muito. Que legal, Mas Mari. foi bem massa em Gatu, assim, né? Eu cheguei sem muita pretensão. Na verdade, eu sempre não estou com muita pretensão, né? Eu tenho os projetos que eu quero e tudo mais, né? Eu fico meio, vamos ver, né? Eu tive essa vantagem que eu fiquei um pouco mais de tempo lá, fiquei um mês, a gente foi para passar 15 dias e aí não consegui ir embora, né? Nossa, aí fazer um novo projeto, aí, nossa, não quero ir embora, aí foi estendendo. E aí deu para viver isso, né? E acabou que eu fiz um pouco menos de volume, fiquei bem focada nos projetos. E eu tenho Conta muito essa questão da persistência, né? De eu não desisto fácil, assim, né? Tipo, o El até brinca, às vezes fala assim, quero ver tirar a Mariana desse boulder e ela não vai querer ir em outro lugar enquanto ela não mandar. E eu sou bem assim, tipo, quando eu quero uma coisa, eu quero muito, e aí eu fico indo nela e tenho essa disciplina, às vezes, de descansar, né? Às vezes alguém tem que pegar meu pé, mas tudo bem, pra, pra eu não querer escalar todos os dias, né? Conseguir conciliar os descansos também, que eu acho que é muito importante isso. Uhum. E aí foi fluindo, foi acontecendo, né? Teve alguns que eu mandei rápido, outros que eu já tinha desistido, e aí no final da trip eu falei, vou voltar lá, já mandei os outros projetos que eu queria. E aí, de repente, magicamente, o movie aconteceu, né? Tipo, o Cidade de Pedra lá, eu já tinha desistido dele. Eu ficava caindo naquele primeiro movie infinitamente, assim. Teve uma session que eu passei umas 4 horas caindo no primeiro movie. Aí eu falei, não, nunca vou mudar esse boulder, eu desisto e tudo mais. Aí passou um tempo, eu falei, eu vou tentar de novo. Aí eu fui lá, tinha acabado de chover. Foi eu e a Ana, a gente limpou o bloco, passou rodo lá embaixo, Tudo pôs na molhado. lona, secou as agarras.
Aí eu fui tentar de novo e fiquei mais ou menos assim, falei, nossa, não acredito, acho que vai dar certo. E aí mandei nesse dia mesmo que eu fiquei na garra, mais ou Tudo menos. Aí molhado. comecei a ficar, foi no pior dia possível. Mas assim, tem muito isso, dessa persistência, né? No final da trip teve texturizado também, que não tinha nenhuma ascensão feminina, e aí eu fiquei tentando ele, eu já olhei pra ele e falei, nossa, acho que eu vou encaixar nesse boulder, né? Eu gosto de calcanhar alto, move blocado. E aí eu falei, como era poucos moves, né? No começo da trip eu só escalei boulders de resista, e Longo. eu tava péssima na resista, eu nem sei como. Eu acho que eu ganhei a resista de tanto tentar, sabe? Sim. O meu companheiro até falou, não, treina resista antes de pegar tu. Eu não treinei, né? Ele foi pro Murim treinar e eu não fui. Aí chegou lá e eu fiquei, tá vendo por que que eu não treinei resista, né? Eu tô aqui apanhando agora. Aí fui mandar os boulders bem depois, assim. Eu acho que de tanto eu treinar nos boulders, eu ganhei a resista, aí eu comecei a mandar vários boulders de resista, assim. Aí mandei, sei lá, 2 dias eu mandei um V10 e um V9 no mesmo dia, né? No Coisa Boa, mandei 2 vezes. E todos eram, praticamente todos de resista, São assim. super longos, né? É. E aí no final rolou esse, né? O texturizado, que tava, tipo, já nos últimos dias pra ir embora. Aí eu arrumei esse projeto e ele gastava muito a pele. E eu ficava, nossa, não vai dar, eu não mandei num dia. Aí eu falei, fui no outro dia seguido de novo. Aí não mandei de novo. Eu falei, nossa, eu só tenho um dia para descansar e tentar mandar no outro, senão não vai dar mais. Aí eu descansei um dia, aí eu fui no outro, meus dedos tudo fodido, assim, e eu tentando ir com os esparadrapo, tava péssimo. Aí eu tirei o esparadrapo pra abrir um buraco gigantesco no meu dedo. Aí eu falei, nossa, vou ter que aceitar o esparadrapo, não vai ter jeito. Aí fiquei tentando, não consegui. Aí eu já tinha desistido. Falei, não, não vou mais, vou embora. Aí meu companheiro chegou, ele não tava lá, ele chegou. Aí ele trouxe os trens, soprador, não sei o que, ventilador. Eu falei, não, só porque você trouxe isso tudo, eu vou dar mais um pé. Aí eu dei mais um, assim, e saiu perfeito, assim, foi o último, quinto. Eu É, tinha falado no começo da trip, quero mandar 5 V10, mas eu tava brincando, né? Eu nunca imaginei que eu ia mandar 5 V10. muito legal. Aí foi Beijo. acontecendo. A Kate mandando mensagem. Ai, Queridona. ai. Ah, essa. Você até falou do soprador, mais o quê? Do ventilador. Não sei, a galera leva tudo hoje em dia. E eu falo, É, nossa, gente. Mas ele o meu facilita, né? companheiro, ele é como é que eu falo? Facilita não, ajuda, né? Tem Ajuda, né? todos os aparatos. Sei. Que legal, gente. Luz, ventilador, soprador, É isso esquentador. aí. Que legal, Mari. Foi demais conversar com você, saber um pouquinho da tua história, saber um pouco dos lugares, né, que tu tá escalando, como que você começou e essa paixão pela escalada, né? E quero que você deixe aí uma última mensagem para as meninas, para as mulheres que querem começar e às vezes acham que é só força ou tem medo, mas que você dê uma mensagem para que fortaleça isso, que elas se desafiem, né? Eu achei muito legal que você falou assim, ai, Karen, eu não regleto as agarras, porque geralmente as meninas elas regletam as agarras, né? Então tem outros estilos, né? De segurar É, numa garra. Então, deixar essa mensagem que também não é só força, né? A mulher tem um jeito diferente de escalar. Claro que para chegar nesse nível, galera, da Mari, precisa de muita força. Mas a escalada ela é bem democrática, né, Mari? ela é, assim, eu acho que às vezes a gente fica olhando os homens, né, escalando, e eles têm um outro corpo, um outro jeito de pegar nas agarras,
de fazer o movimento. Às vezes a gente faz o mesmo movimento, exatamente o mesmo movimento, com mais leveza e parece que é fácil, né? Tipo assim. Eu até fiz um post comentando sobre isso uma vez. Eu coloquei o mesmo boulder, eu e o meu companheiro El escalando, assim, Ah, é? dois coisas. E fiz um post falando sobre isso, né? Falando assim, que às vezes a gente vê o cara escalando e parece muito difícil, porque eles fazem, né, com a força bruta e joga e tá, não sei o quê. Mas às vezes a mulher faz exatamente a mesma coisa e parece mais leve, né? Sim. Porque tem, sei lá, um jeito diferente, um corpo é diferente, a escalada é um pouco diferente, né? Às vezes é exatamente o mesmo move, mas se transforma em outra coisa, né? Então eu acho que assim, é meio que a gente acreditar que a gente dá conta, né? E não ter medo de tentar, porque ninguém nasceu sabendo, né? Claro. Então, se você não tentar, é lógico que você não vai conseguir. Você tem que tentar, tem que tentar. A escalada é isso, né? Você tentar, tentar, tentar. A gente consegue 1% das vezes, né? Tipo, Sim. 99% é a gente tentando e caindo. Então é meio que aprender a lidar com a frustração também, né? De às vezes não conseguir e mesmo assim Não não desistir. desistir porque não conseguiu, né? E ter essa coisa de acreditar e essa força de vontade de ficar tentando até você conseguir, até você arrumar seu jeito, às vezes um micro detalhe que você estava fazendo diferente, sabe? Tipo um calcanhar, um pezinho, um jeito do quadril, um jeito que você vira o corpo, já é Muda. outro, né? Melhora o movimento, assim, diminui a força que você faz, né? Ou até mesmo a prática naquele mesmo movimento faz com que você comece a fazer ele mais leve. Porque às vezes também é isso, né? O pessoal fala, nossa, pareceu tão fácil, né? Parece um V2 e tal. Foi lá, fez perfeito, mas assim, você não viu a inúmera quantidade de vezes que eu caí, né, fazendo aquilo lá. Todo o Então, para processo. chegar naquele momento que eu fiz tudo perfeito, foi porque eu tentei muito, né? Eu me esforcei, eu fui lá, né, fiquei analisando, às vezes eu pego o vídeo, eu analiso, eu vejo vídeo de outras pessoas, o que que eu estou fazendo diferente, né? Uhum. Então é muito isso da persistência, de acreditar, de não ter vergonha de errar, né? De ir lá e tentar, porque eu vejo que muitas mulheres têm isso também, né? Vergonha de Tem entrar no movimento. vergonha de se expor, porque tem gente forte escalando. Não, a gente também tá lá caindo igual eles, né? Tipo assim, É, não, e a em essência algum. dela é bem isso. A gente cai mais do que sobe, né? Então, É, tem que aceitar a queda mesmo. então é meio que isso, eu acho que o recado é mais esse de não ter vergonha, de ter medo, mas ir com medo mesmo, né? Ai, Às vezes analisar ali e tudo mais, a queda e tudo, mas a se arriscar, né? E colocar ali em jogo mesmo. E, e ir com medo mesmo, às vezes, né? Às vezes eu escalo uns highball assim que eu fico apavorado no final. Eu fico, meu Deus, vou morrer, mas eu falo, não vou olhar pra baixo, eu só vou pra cima, né? querido. Esses dias eu mandei um positivo mesmo, que não é meu estilo pra mim positivo. Eu gosto de teto, sempre gostei de teto. Sempre escalei de tridedo, de half crimp, né? Então esse negócio de regaletar pra mim é novo. E, e aí eu entrei nesse positivo e fiquei apavorada lá no final, mas eu sempre analiso a queda e falo, não, tá, Sim. vou cair bem, mas eu sei que em determinado momento você tem que comprar jogo, né? Não tem como nem se olhar pra baixo direito pra ver o que que vai acontecer na queda, sabe? Uhum. E aí eu acho que eu tô aprendendo isso também, de ir com medo mesmo, né? Isso é uma coisa que na vida ensina muito, né? Tipo, eu tinha muito isso de ficar com medo da queda, do que ia acontecer, né? Se eu ia cair mal, se não. Mas apesar de eu ter um medo, depois que eu vou, eu destravo e começo a ir, né?
pode ir devagar, não se cobrar tanto, né? Sim. Entender seus ciclos também, que a gente que é mulher, eu acho que a gente tem que entender que a gente não vai estar bem sempre, né? Não se cobrar demais, né? E entender que esse ciclo também muda, ele não é o mesmo o tempo todo. Então, são muitos fatores, né? E escalar por diversão, né? Para não ficar aquela coisa maçante também. Escalar porque você gosta, aquele contato com a natureza, de estar ali, de estar com as pessoas. E ao mesmo tempo de ter aquele momento com você, né? Quando você está escalando. De estar presente, de esquecer do resto e às vezes focar no que seu corpo está pedindo ali naquele momento, né? Eu acho que a escalada feminina tem muito isso, que a gente tem que achar nossos beta, a gente tem que. Não dá pra ir sempre do jeito que as pessoas estão indo, né? Ainda mais pra quem é mais baixo, a gente tem que dar, né? E entendendo ali, e achando o seu jeito pra escalar aquilo, né? Então eu acho isso muito legal também, por ser ter esse lado muito pessoal, assim, de refletir o que você tá sentindo, o que você tá passando, a sua presença. É muito abrangente, né? A escalada, ela nos move mesmo e dá para levar muita coisa para a vida, né? Pro dia a dia, assim, esses ensinamentos. Então, É, acho que é isso. Eu eu fico. acho que é bem isso, só para complementar, eu acho que a gente é uma pessoa antes e depois da escalada. Quem É, é escalada, a gente vai entendendo o que, que é o funcionamento da vida mesmo, né? E o que a gente quer para a vida, né? sim, é bem isso. E a escalada chega e ela toma tudo, né? Tipo, a sua vida vira isso. A minha vida virou escalada, né? Minhas escolhas de trabalho, de cidade que eu tô morando, de tudo, de hábitos, né? Gira em torno da escalada, assim, é uma coisa muito louca que Legal. muda tudo. É escutar você e compartilhar e saber também que o movimento do yoga te ajudou muito para isso, né? Sim, o yoga com certeza ajuda, né? Nessa questão da presença, da É, mobilidade, da força, porque da às vezes respiração, né? Eu acho que além de força e mobilidade, que é coisa que você consegue em outras coisas, é essa coisa de estar presente mesmo, sabe? De ser uma meditação ativa, é, de começar a se desligar, aquele momento que você se desliga, mas ao mesmo tempo você está conectado com o externo, sabe? esse momento é teu, né? Único, né? É, É uma forma de meditar, né? Quando você tá ali, às vezes até no teu limite, né? Você tá você e você. principalmente quando você está no seu limite, né? É, Que aí você acabou, você não escuta mais ninguém lá fora, é só você e você. ah, E que é legal. isso. E Muito legal. esses momentos são incríveis, que você vê a sua capacidade, a sua força, né? O seu potencial ali. Fede, né? Uhum. Muito legal. Mari, a gente ficou uma hora conversando, viu? Passou tão rápido. Mas eu fiquei muito feliz de poder conhecer um pouquinho assim da tua história, tá? Logo a gente vai disponibilizar, eu disponibilizo no YouTube e te mando no Spotify. Tá? A gente não fica muito, porque senão é difícil de eu depois baixar e jogar lá no Spotify. Ele tem um tempo, eu não consigo. Eu tô aprendendo também a lidar com as tecnologias. Porque tudo sou eu também aqui que faço. Então, quem quiser me ajudar, entre em contato comigo. Tô precisando de ajuda. Mas quero muito escalar com você, quero muito te encontrar, quero muito te dar um abraço e te agradecer, tá? Por ser essa Vem pessoa. aqui para Milho Tudo Verde, é. Diamantina. Eu fui em 2024, mas eu tô querendo ir de novo. Vem de novo, pode vir. E Então, chama a gente. Mari, boas escaladas, boas cadenas para você. Se divirta escalando, porque escalada é isso, né? É mandar, é cair, mas é diversão também. Faça muitas conexões e seja feliz. Um beijo no teu coração. Beijo, obrigada. Tchau. Até mais. Até.